Muito boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos ao desafio A Lei do Triunfo. Hoje é o dia 15 dessa série de 16 capítulos presentes no livro A Lei do Triunfo. E além desse vídeo de hoje, nós temos a conclusão amanhã do livro e falaremos mais dois vídeos. Um sobre a Lei 17, não está presente no livro da Lei do Triunfo, mas é algo que foi identificado ao longo dos escritos de Napoleão Hill, que é uma lei super importante para nós podermos concluir com chave de ouro a regra de ouro. Na verdade, com chave de ouro, a lei do triunfo, que também a regra de ouro é presente no capítulo de amanhã. E além disso, no último dia, na sexta-feira, nós falaremos sobre uma conclusão, uma aplicação prática de todos esses ensinamentos que nós estamos estudando nessa série de vídeos de 2 semanas. Algo que eu sempre penso quando eu olhava para pessoas que me inspiravam, como Thiago Nigro, Joel J, Flávio Augusto, Thiago Brunet, como essas pessoas conseguem postar tanto conteúdo, conseguem tirar tantas ideias para entregarem conhecimento para as pessoas. E foi até o momento que eu comecei a criar conteúdo e me posicionar nas redes sociais, quando eu entendi que o conhecimento humano é enorme. Existem várias áreas de conhecimento que é impossível uma pessoa apenas esgotar. E se uma pessoa apenas fosse capaz de falar de forma aprofundada em um assunto, outra pessoa também poderia falar da mesma coisa, só que de uma forma diferente, porque as experiências que ela carrega, a forma de viver o mundo que ela tem, a diferencia dessa outra pessoa. Então, o público que eu tenho para comunicar não é o mesmo público das pessoas que eu me inspiro. Então, isso me permitiu e me motivou, me conduziu a estar aqui presente, a compartilhar esses conteúdos, a me reinventar sempre, a estar estudando e também transmitindo aquilo que há alguns anos eu já venho vivendo através de estudos, pesquisas nessa área de desenvolvimento humano e de performance pessoal. Vamos dar início então à aula de hoje, vou desligar os comentários, iniciando a lição sobre tolerância, que é o capítulo 15 do livro que nós estamos lendo. Napoleão Hill inicia o seu capítulo dizendo o seguinte: existem duas características significativas da intolerância, e sua atenção será dirigida a elas no começo desta lição. Eu acredito que a lição sobre tolerância é uma das mais importantes para nós, especialmente neste ano de 2026, onde nós teremos eleições presidenciais e a intolerância, que é o oposto ao princípio que nós iremos ler, vai ser tão presente, não é mesmo? Onde teremos a polarização política, que é um assunto que nós iremos retornar ao longo dessa aula, onde as pessoas tenderão a se fechar em seus grupos, em seus polos políticos e ideológicos, e tenderão a agir de forma intolerante. Por isso que os ensinamentos que aqui presentes neste livro certamente são essenciais para os dias de hoje. E ele vai então dividir em duas manifestações da intolerância. A primeira é uma forma de ignorância que deve ser dominada antes que qualquer forma duradoura de sucesso possa ser atingida. Isso é um fato. É impossível você ver alguém que atingir o sucesso ser alguém intolerante, porque são coisas irreconciliáveis. Porque nós vemos que uma das matrizes para atingir o sucesso tem a ver com o trabalho em conjunto. Nós falamos sobre a lei do mastermind e também falamos sobre o princípio da cooperação, o trabalho em conjunto, um esforço colaborativo, cooperativo, em harmonia, buscando um objetivo em comum. Então, se o sucesso pressupõe um esforço organizado entre duas ou mais pessoas, é impossível que uma pessoa que atinja o sucesso ou o triunfo tenha alcançado isso sem desenvolver em sua vida, em sua conduta de vida, a tolerância com o diferente. Essa também é a base da tolerância, é você ser capaz de lidar com aquele que pensa de forma diferente de você, seja na área política, seja na área ideológica, econômica, religiosa, étnico-racial, todas as áreas da vida. É você entender que a pessoa, ainda que ela pense de forma diferente, ela é um ser humano, ela pertence à mesma espécie, Homo sapiens, pertence aos mesmos atributos, tem as mesmas células praticamente, têm os mesmos código genético, tem coisas que são mais próximas, que aproximam mais do que distanciam dela. Por isso que a vida tolerante, o caráter de tolerar o outro, de aprender a viver em harmonia com o próximo, é essencial para atingirmos o sucesso. Porque sem ninguém, na verdade, sem outras pessoas, é impossível nós atingirmos o triunfo. Isso é uma tecla que nós sempre estamos batendo aqui, porque é uma matéria essencial para atingirmos e alcançarmos o sucesso. Nisso está a importância então de nós exercermos a tolerância, de nós sabermos lidar com aquele que é diferente de nós, daquele que pensa de forma distinta, para que assim nós saibamos lidar com essa pessoa que pensa diferente e contribuir para que, através do esforço conjunto, nós possamos construir algo de valor e relevante para a vida das pessoas. Então nós vemos que a primeira forma da intolerância é aquela que é uma manifestação da ignorância. Então, uma vez que
nós ignoramos o outro, ou ignoramos de forma intelectual mesmo, ignoramos que essa pessoa que pensa de forma diferente a nós, ela é um ser humano e também, e portanto, merece ser tratada de forma digna, nós estamos atuando de forma ignorante, porque nós estamos ignorando esse conhecimento de que a pessoa tem o direito aos mesmos privilégios e a pensar de forma livre, assim como nós temos. Por isso que, primeiramente, a intolerância é a manifestação de ignorância, no sentido de ignorar o conhecimento de que nós todos fazemos parte da mesma espécie humana. Todos somos fraternalmente parecidos, somos próximos um ao outro. Então, não tem sentido algum você ser intolerante com o outro, porque isso é a manifestação de uma mente ignorante, uma mente que não foi despertada para a verdade, para a realidade, como um todo. O segundo desdobramento da intolerância para Napoleão Hill é essa seguinte conceituação. A intolerância é a principal força desintegradora nas religiões organizadas no mundo, onde causa desgraças com o maior poder do bem que existe nessa terra. Agora Hill vai especificar o poder da intolerância dentro dos sistemas religiosos, ou dos pensamentos que buscam nos conectar com o divino. Então, isso é um fato. Judeus, cristãos, muçulmanos, budistas, todos eles buscam se conectar com Deus. Mas muitas vezes a intolerância, quando entra nesse pensamento religioso, tende a se afastar do outro, a evitar o princípio de toda religião, que é buscar a Deus e também buscar uma harmonia com o seu outro, que também faz parte da mesma humanidade, e isso causa a intolerância e causa a principal forma de divisão, é a principal forma de desintegração dentro das diversas religiões que existem, dentro dos vários sistemas religiosos que existem no mundo, e também dentro de cada um mesmo, de forma em relação a cada sistema e também dentro deles. É uma forma de desintegração social, humana, religiosa, entre cada grupo e também dentro de seu grupo. Então, ao longo de todo esse capítulo, Napoleão Hill vai trazer vários exemplos que ele vivenciou. Lembrando que ele escreveu esse livro no auge da Primeira Guerra Mundial, então já estava contido a gênese do nazismo, dos regimes totalitários que vieram no período entre guerras e depois teve o seu ápice na Segunda Guerra Mundial. Então, Napoleão Hill escreveu neste sistema bélico, se escreveu nesse momento em que a intolerância humana e mundial estavam no seu ápice, em seu lugar de maior grau. E não é nada diferente do dia de hoje, né? Mesmo onde temos pessoas que cada vez mais buscam se defender em seus pontos de vista e sem tentar ouvir o outro que é diferente, sem tentar entender e compreender qual é aquilo que levou o outro a pensar da forma com que ele pensa. E então a intolerância tem muito a ver com isso. É você erguer muros, onde na verdade deveriam ser destruídos muros através da tolerância e construir pontes para que nós possamos nos comunicar, nos relacionar com o outro, ainda que ele seja diferente. Porque a intolerância, nós já falamos aqui, é uma manifestação de ignorância, uma manifestação de alguém que não tem a capacidade de se enxergar no lugar do outro, de fazer esse esforço que nós falamos na aula sobre a personalidade agradável, de se interessar na vida do outro, entender que se a pessoa pensa de determinada forma, é porque as vivências que ela teve, as experiências de vida que ela carregou consigo, a levou a pensar assim. E talvez, se nós estivéssemos no lugar dela, talvez nós pensaríamos da mesma forma. Por isso que é uma manifestação muito ignorante você atuar de intolerância com o outro, porque você poderia também estar no mesmo lugar que essa pessoa, se você vivesse da forma que ela vive. Por isso que Napoleão Hill nos ensina, então, que a tolerância é o princípio-chave para a mente das pessoas evoluídas que buscam o sucesso, que buscam uma grande realização de vida para si mesmo e também para os outros. E enquanto eu li essas páginas, eu me recordei de um capítulo de um livro que eu escrevi em meu ensino médio, chamado Do Subliminar ao Visível. Foi uma pesquisa que nós fizemos sobre a discriminação no contexto escolar. E dentro deste livro, eu escrevi um capítulo chamado A Origem das Polarizações. E tem muito a ver com aquilo que nós estamos fazendo aqui. Porque a intolerância é manifestada também na polarização política ou ideológica, quando as pessoas tendem a se fechar em seus grupos, fechar em seus partidos políticos e não se mantêm abertas para ouvir aquilo que o outro tem a dizer. É isso que eu escrevi na página 82 desse livro, onde eu disse que a polarização é quando dois grupos ou mais se fecham em suas convicções e não estão dispostos ao diálogo. Vejam se não é aquilo que Napoleão Hill escreveu um século antes, quando você está tão
arraigado em seus princípios ou arraigado em suas convicções que você nem é capaz sequer de ouvir ao outro. Você já desconsidera aquilo que o outro poderia dizer apenas porque ele carrega um partido, carrega uma religião, carrega algo que é diferente daquilo que você costuma vivenciar em sua vida. Por isso que, para aquilo que eu escrevi neste livro, a origem da radicalização pode ser encontrada nos primórdios ainda da espécie humana. Napoleão Hill vai dizer isso também, que existem duas formas de desenvolvimento da intolerância na vida humana. A primeira forma é uma hereditariedade genética, ou seja, à medida que os seres humanos foram passando por transformações ou levando seus genes para seus filhos, essa polarização, essa intolerância foi passada de pai para filho. Essa é a hereditariedade genética. Também outra manifestação para Napoleão Hill é a hereditariedade social, onde os meios sociais, os mecanismos onde as pessoas estão se relacionando entre si, também carregam consigo os meios de intolerância. Então, se torna algo banal, se torna algo normal você agir de forma intolerante com o outro, porque é onde você está acostumado. Isso não é algo normal, não é mesmo? Não é algo que nós podemos permitir que seja normal para a nossa vida, se nós queremos, de fato, viver uma vida digna, relevante. Porque nós precisamos entender que cada pessoa é um ser humano e, como tal, merece ser ouvida, merece ser respeitada, independentemente das suas convicções pessoais. E é isso que eu falo aqui. Além disso, além da polarização, um conceito muito presente e relevante para nós entendermos a respeito da tolerância é o conceito de ideologia, que é uma visão de mundo. Então, cada pessoa, através das suas vivências, desenvolve uma ideologia para si mesma. Então, quando uma pessoa se aferra muito, no sentido de se apegar muito a uma ideologia política ou religiosa, econômica, etc., ela tende a afastar todos aqueles que não compartilham da mesma ideologia. Isso é uma manifestação também da intolerância, da vida intolerante de alguém que não é capaz de ouvir ao outro. Nisso está a importância de nós pensarmos quais são as ideologias, as convicções de vida que nós temos, as crenças, os valores que nós estamos tendo. Será que eles são verdadeiramente pautados na realidade ou pautados naquilo que nós apenas ouvimos, nossos ancestrais, aqueles que vieram de nós e que talvez não tenham muito respaldo com a realidade? Quais são as formas de vida que nós estamos vendo, ou a cosmovisão, a forma de ver o mundo que nós estamos tendo, e que, ao ser diferente do outro, nós estamos evitando nos relacionar com o outro. Ao, mais uma vez, evitar estender o braço ao outro e dizer, você faz parte da mesma espécie humana do que eu. E, ao invés de fazer isso, nós estamos afastando e segregando a cada pessoa por causa da nossa mente intolerante, do nosso caráter, muitas vezes, passivo de se irar, de agir de forma de nervosismo com o outro, apenas porque ele pensa de forma diferente de nós. E eu concluo este capítulo que eu escrevi neste livro do Subliminal Invisível, dizendo o seguinte, que a polarização ideológica se dá quando dois grupos aderem de forma intensa a uma ideologia, a um conjunto de ideias e normas de conduta. E o modo com que nós temos para combater a polarização, que é o capítulo que eu escrevi aqui, e que vai ao encontro da discussão trazida por Napoleão Hill, é entender que nós fazemos parte da mesma espécie, de que nós não temos o direito de nos fechar apenas em uma polarização, em um partido, ou apenas no sentido de se fechar apenas em um grupo e esquecer que outra pessoa pode pensar de forma diferente, porque nós estamos em uma democracia, nós temos a liberdade, nós temos a prerrogativa ou o direito de pensar de forma diferente ao outro. Então, esse pensamento de cultivar o diferente, de saber lidar com aquele que pensa de forma diferente aquilo que nós pensamos e cultivamos na nossa vida, certamente vai nos ensinar a viver de forma tolerante, a viver de forma harmônica com o outro, independentemente daquilo que ele pensa. E para concluir a aula de hoje, nós já estamos encerrando, é uma aula curta, porque é um tema polêmico, mas que é fácil de ser dito, mas difícil de ser aplicado em nossa vida. E para concluir, eu gostaria de citar um poema que Napoleão Hill também conclui este capítulo, onde ele vai citar o seguinte: não espero encontrar judeus ou gentios, católicos ou protestantes, alemães ou ingleses, franceses ou russos, negros ou brancos, vermelhos ou amarelos, quando tiver cruzado a barreira para o outro lado. Espero encontrar apenas almas humanas, irmãos e irmãs sem raça, crença ou cor, pois espero ter acabado com a intolerância para que possa deitar e repousar intocado pelo conflito, pela ignorância, pela superstição e pelos desentendimentos que marcam esta existência terrena com caos e aflição. No fim das contas, meus amigos, nós somos seres humanos. Nós, como Napoleão Hill diz, não esperamos encontrar do outro lado, quando nós passamos essa vida para outra, encontrar pessoas
carregando bandeiras de partido, carregando bandeiras de religiões, porque nós somos da mesma espécie humana. Então, que nós tenhamos esse caráter tolerante cultivado em nossa mente, em nosso coração, a capacidade de entender que o outro é outro, e como tal, ele tem direito a pensar da forma que ele pensa, e do mesmo modo, ele tem a responsabilidade de permitir com que nós pensemos da forma que nós pensamos, que nós saibamos cultivar esse caráter tolerante em nossa vida, para que assim nós atinjamos o sucesso através da colaboração em conjunto com outras pessoas. Se você foi ajudado com esse vídeo, não esquece de curtir, comentar, enviar para seus amigos e estar aqui amanhã às 18 horas para nós darmos seguimento e conclusão a essa série de vídeos. Muito obrigado, boa noite.